Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo novamente a esse canal. E aí, já orou hoje? Essa é a pergunta que eu faço para você todos os dias. E aí, você já orou hoje? Quão é importante a oração na vida do ser humano? Porque a oração é a sua conexão entre você, como criatura, ao seu Criador. É como se fosse uma ligação direta daqui da Terra ao universo, ao terceiro céu, aonde Deus habita. É importante você orar porque a oração apaga todos os dados inflamáveis do maligno, conforme está escrito no livro de Efésios, no capítulo 6. A oração é importante na vida do ser humano. Então, por isso que o nome desse canal eu quis colocar com esse propósito que Deus colocou no meu coração. E aí, já orou hoje? Que é importante você se alimentar todos os dias. Assim como o seu corpo necessita do alimento físico para que você possa ter saúde, vigor, para que você possa ter a sua saúde bem e boa e produtiva durante o seu dia, a oração também é um alimento espiritual para que você possa viver erguido na vida, para que você possa viver melhor na vida, tá? No tema passado, a gente falamos sobre escolha, falando da letra E ainda do tema de A a Z que eu trago para você. Falando sobre escolha. Lá no tema passado eu falei quão é importante você tomar escolha certa, você tomar decisões certas, escolher o caminho certo a trilhar na sua vida. Como é importante você seguir a escolha que é do seu Criador, porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele é onipresente, Ele pode estar em todo lugar e Ele pode te ajudar em qualquer momento. Então vale a pena, com certeza vale a pena você servir alguém que é melhor que você e que sabe mais do que você, tá? E hoje o tema de hoje é um tema bem importante também, como todos os temas. Hoje eu vou falar sobre esperança, tá? Porque Jesus, ele andou aqui na terra e ele falou assim: meus queridos, eu não vim trazer paz e segurança para esse mundo, eu vim trazer espada e esperança. Então, aonde que deve estar a sua esperança? Ainda que você morra, querido, ainda que você morra, Deus falou assim, ainda que você morra, você sofre perseguição, tenha fé, porque eu venci a morte e eu tenho o poder da morte e eu tragarei você de volta para a vida, tá? Por isso que o tema hoje eu vou falar sobre esperança. Eu elaborei algumas perguntas para você sobre o tema esperança e vou te dar capítulos e versículos para que você possa verificar na sua casa, na sua Bíblia. Esse é o intuito desse canal, de trazer o capítulos e versículos do tema, te dar para que você verifique na sua casa, na sua Bíblia e com a sua família, para que não seja taxada a opinião minha ou taxada a opinião de religiões diversas. Até porque eu falo porque a Bíblia não é um livro interpretativo, a Bíblia é um livro guia. Você não tem que interpretar a Bíblia da forma que você acha que é certo, o que é errado. O que Deus escreveu ali é o certo. Deus, ele já sabe o que é certo e o que é errado. Ele não precisa da sua ajuda para interpretar o que é certo e o que é errado. Eu acho, eu penso. Então a palavra de Deus fala assim, Jesus andou aqui na terra e ele falou assim, seja a sua palavra sim, sim ou não. O que passa disso vem do maligno, vem do diabo. Então eu acho, eu não concordo com isso, eu penso assim, eu acho que isso mudou, eu acho que não é mais assim, o Velho Testamento era assim, o Novo é assim. Então não é a maneira que você acha ou que você pensa. É assim como Deus diz, tá? Deus não muda. Deus é o mesmo Deus, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, tá? É o mesmo Deus, o mesmo pensamento, o mesmo foco, o mesmo objetivo, tá bom, querido? Agora vou entrar no tema que é sobre esperança e vou te passar as perguntas que eu elaborei, o capítulo e versículo para que você verifique na sua casa, com a sua família, tá bom? Então, como eu falei, o tema é sobre esperança, tá? E eu vou falar para você aqui as perguntas aqui que eu deixei para você sobre esperança. Deixa eu só virar a página aqui. Tá. A primeira pergunta do tema esperança fala assim: por que podemos ter esperança? Olha que pergunta interessante. Por que podemos ter esperança, eu e você? Por que você acha que é importante eu e você ter esperança? Onde está isso, Tom, na Bíblia? Fala para mim, por que eu tenho que ter esperança? Esperança em Deus, esperança em um mundo melhor, esperança no mundo que não tem sofrimento ou o contexto do mundo que a gente está vivendo hoje, se protegendo de uma pandemia, de uma doença, sabendo que, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, a gente iremos morrer, ou seja, de morte natural, de velhice, ou contrair uma doença, você vai morrer. Por isso que Deus trouxe a esperança, porque Deus não quer que você morra eternamente, Ele não criou você para viver nesse mundo desse jeito que está hoje, tá bom?
Então, a pergunta, por que devemos ter esperança? Onde eu encontro resposta para essa pergunta, Tom? Fala para mim. Você vai lá no livro de 2 Samuel, tá? O livro 2 Samuel, no capítulo 22 e o versículo 7. 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 7. Você vai encontrar resposta para essa pergunta. Qual é a pergunta, Tom? Repete para mim. Por que podemos ter esperança? Fala lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 7, vai te dar resposta para essa pergunta, tá bom, querido? Vamos para a segunda pergunta aqui do tema ainda esperança. A segunda pergunta fala assim: o que você deveria fazer quando a situação é desesperadora? O que você deve fazer quando a situação da sua vida é desesperadora? Ou seja, quando você vê que a situação está difícil, que você não vê solução, o que você deve fazer? Qual a atitude que você deve tomar? Fala para mim, Tom, onde está isso na Bíblia, porque tem vezes que eu me encontro numa situação desesperadora e não sei o que fazer da minha vida. A Bíblia fala sobre isso? Que situação? Aonde tem isso na Bíblia que fala que quando eu estou numa situação desesperadora da minha vida, quando muitas vezes eu me encontro com isso, aonde eu vejo isso na Bíblia para mim poder ter alívio para o meu coração? A Bíblia fala sobre isso? Fala, querida. Eu vou te dar o capítulo agora onde fala isso, tá? Você vai lá no livro de 2 Reis, no capítulo 19, no versículo 14 ao 19. Então, 2 Reis, no capítulo 19, do versículo 14 ao 19. Qual é a pergunta, Tom? Repete para mim. O que devemos fazer quando a situação é desesperadora? O que devemos fazer quando a situação da nossa vida é desesperadora? O que você acha que você deve fazer quando a situação é desesperadora? Acontece muitas vezes isso comigo, acontece com você e acontece com toda a humanidade. Todo mundo tem a sua situação, esse momento desesperador. E o que a Bíblia fala? Qual é o conselho que a Bíblia dá? Aonde está escrito isso na Bíblia, Tom? Fala para mim. Você vai lá no livro de 2 Reis, no capítulo 19, no versículo 14 ao 19, tá bom? Você vai lá e você vai achar resposta e alívio quando você está passando por esse momento desesperador da sua vida, tá bom? Próxima pergunta do tema fala assim: Deus continuará nos amando mesmo se pecar? Olha que pergunta interessante. Deus continuará nos amando mesmo se a gente continuar pecando? O que a Bíblia fala sobre isso, Tom? Será que Deus continua me amando mesmo se eu continuar em pecado ou pecando contra Ele, fazendo as coisas erradas? Onde está escrito isso na Bíblia, Tom? Fala para mim. Vou te falar onde está escrito isso na Bíblia, tá? Você vai lá no livro de Esdras, tá? Você vai lá no livro de Esdras, tá? Depois de segunda Crônicas, tá? O livro de Esdras, você vai lá, você verifica no capítulo 10, versículo 2. Então, Esdras, capítulo 10, versículo 2. Qual é a pergunta? Deus continua nos amando mesmo se pecarmos? Deus continua nos amando mesmo se a gente peca ainda? Será que Deus continua nos amando? Onde está escrito isso na Bíblia, Tom? Você vai lá no livro de Esdras, tá? No capítulo 10, versículo 2. Se você tiver dificuldade de você achar os textos da Bíblia, você fecha a sua Bíblia, na segunda página da sua Bíblia tem um índice com todos os livros e a página. Aí você vê o livro que eu estou falando, tipo Deuteronômio, Esdras, Reis. Aí você vai lá nesse livro, na página, aí o capítulo é sempre o número grandão e o versículo sempre o número pequenininho, tá bom? E assim você aprende a estudar a Bíblia diariamente comigo na sua casa com os textos que eu te dou. Eu não leio os textos bíblicos aqui para você de uma forma didática para incentivar você a estudar a Bíblia com a sua família e tirar as suas conclusões. Quando eu falo conclusões, é você tirar as suas conclusões, não você tirar a sua interpretação, porque a Bíblia não é um livro interpretativo, a Bíblia é um livro guia, tá? Vamos para a próxima pergunta do tema ainda, esperança. Fala assim: quando as nossas esperanças são mal empregadas, o que deve acontecer? Quando a minha esperança e a sua esperança é mal empregada, você coloca esperança em algo que não vai te trazer retorno, em algo que não vai te trazer sustentabilidade. O que a Bíblia fala sobre isso, Tom? Vou te passar o capítulo e versículo que fala sobre isso, né? Então você vai lá no livro de Jeremias, no capítulo 23, versículo 16. Livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 16. Qual a pergunta? Quando a nossa esperança são mal empregadas, o que devemos fazer? O que a Bíblia fala sobre isso? Quando a nossa esperança é mal empregada, quando a gente coloca a nossa esperança em outras coisas,
talvez no seu dinheiro, talvez no seu cargo de empresa, talvez no seu alto ego, no seu alto egoísmo, quando a sua esperança é mal empregada. O que a Bíblia fala sobre isso? Você vai lá no livro de Jeremias, no capítulo 23, versículo 16, vai te dar resposta sobre essa pergunta que eu deixei para você, tá bom? Vamos para a última pergunta do tema esperança, tá? A última pergunta fala assim: podemos ter esperança em situações ruins? Olha que pergunta legal que eu deixei para o final para você. Podemos ter esperança em tempos ruins? O que você acha? Com certeza, né? Porque o nosso Deus, ele não é um Deus de mentir, ele é um Deus de promessa, ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de fidelidade. Ele fala: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel. Então, onde está escrito isso, Tom? Que eu posso ter esperança mesmo em tempos ruins? Vou te passar o versículo. Você vai lá no livro de Lamentações, que é o livro que esse livro de Lamentações é o livro de Jeremias. Depois do livro de Jeremias vem o livro de Lamentações. Você vai lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21 a 22, tá? Livro de Lamentações, no capítulo 3, do versículo 21 ao 22, tá? Então esse foi o tema esperança. Espero que você compreenda esse tema. Espero que você tenha esperança, porque está escrito 2.500 vezes que Jesus vai voltar a esse mundo para pôr um ponto final no sofrimento do ser humano. Então, a volta de Cristo é uma promessa incondicional. A Bíblia é cheia de promessas condicionais. O que são promessas condicionais? Faça isso e eu te dou aquilo. Faça isso e você tem aquilo. Essa promessa da volta de Cristo é incondicional. Então, o que é a promessa incondicional? Queira você não, Jesus vai voltar. Acredite você não, ele vai voltar. Esteja você preparado ou não, ele vai voltar. Porque ele é a única pessoa, ele é o único Deus. Ele é o único ser humano Deus que pode resolver o problema da humanidade. Nem pode entrar presidente, pode entrar senador, vereador, prefeito, ninguém vai conseguir resolver o problema da humanidade a não ser o nosso Deus. Se ele prometeu um tempo atrás que ele ia vir, nascer de uma virgem e morrer pelo pecado da humanidade, e ele se cumpriu, essa profecia se cumpriu, conforme está escrito lá em Isaías no capítulo 7, se cumpriu, ele cumpriu, por que não vai cumprir essa promessa que ele prometeu 2.500 vezes, que ele voltará com poder e grande glória na nuvem do céu, com milhares e milhares de anjos? Então ele vai voltar, querido. Essa promessa é uma promessa incondicional. Então se prepare para que você possa fazer parte do povo que vai clamar em alta voz: esse é o meu Deus, a qual eu esperava. Então mantenha a esperança. A Bíblia fala: mantenha a fé e a esperança, porque essas duas junção junta é a melhor opção que o ser humano possa ter para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu bem-estar. Tenha esperança. Jesus fala: eu vim trazer esperança. Mantenha a esperança, mantenha a fé. Se inscreva nesse canal, deixe um like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Espero que esse tema e outros temas dos canais possa ter sido e ser produtivo para você. Incentiva você a estudar a Bíblia e você aprenda os temas, você aprenda a aplicar o mapa na sua vida e aprenda a ler o mapa, porque esse mapa é o único mapa que vai te conduzir ao caminho, à verdade, à vida, que é Jesus. Se inscreva nesse canal, como sempre falo, deixa o like e compartilha. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ore por mim, que eu oro por você. Meu nome é Tom e vamos junto nessa jornada. E vamos continuar acompanhando os vídeos do canal. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Esse é meu desejo. Amém. Até mais. Tchau.